Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais um vídeo subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio da lição de número 8, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Então iremos comentar a lição de número 8, mas meus amados irmãos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhar a nossa aula de subsídio da lição 8. Não se esqueça também de fazerem o teste online. O acesso ao teste online está na descrição deste vídeo. Os irmãos vão clicar no link, serão direcionados ao teste online. Amém? Então vamos lá, lição número 8. A teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Texto áureo. Se encontra em Jó, capítulo 11, versículo 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, capítulo 11, dos versículos 1 ao 10, e Jó, capítulo 20, dos versículos 1 ao 10. Amém? Então, hoje nós iremos comentar a lição de número 8, que vai falar da teologia de Zofar, que no caso é o terceiro amigo de Jó, é o terceiro que fala com ele na sequência, entre os 3 debates que existem entre Jó e seus amigos. Primeiro a gente viu que foi Elifaz, depois Bildade e agora Zofar. Bildade e Elifaz tem 3 discursos deles, Zofar apenas 2. Na última série de debate entre seus amigos, apenas Elifaz e Bildade que debatem com Jó, e Zofar permanece em silêncio ou calado. Porém, ele é um dos mais enfáticos, um dos mais rudes. Quando vem falar com Jó, é o que veremos nessa lição de hoje. Quem era Zofar? Zofar, seu nome significa cabeludo ou rude. Sua origem é Naamã, possivelmente ao norte da Arábia. Então ele tem sua origem em Naamã. Zofar, ele é dogmático, ele é severo e moralista, exibindo às vezes uma atitude convencida de ser mais santo do que o próximo. Ele acusa Jó de jactância. Seus argumentos principais são o de que Deus não ignora jamais a iniquidade de quem quer que seja, e o de que o mal não passa despercebido aos seus olhos. Este é um resumo de quem era Naamã, porque a Bíblia fala que era o Naamatita, era o Naamã, vindo de Naamã, o Zofar. Então vamos lá, esse primeiro debate que aconteceu entre Jó e Zofar, ou entre Zofar e Jó, que está tudo no capítulo 11 do livro de Jó. Como eu falei em lições anteriores para os irmãos, o debate de Jó com seus amigos, primeiro vem o amigo de Jó falando, depois Jó responde ao seu amigo e por fim Jó fala com Deus, ele direciona a sua fala a Deus. É o que nós vamos ver aqui nestes textos, porque esse primeiro debate de Zofar vai, entre Zofar e Jó, vai do capítulo 11 ao capítulo 14, porém o capítulo 11 é Zofar falando. E Jó responde a ele no capítulo 12 ao capítulo
13, versículo 19. E Jó fala com Deus do capítulo 13, versículo 20, até o capítulo 14, versículo 22. É Jó falando com Deus, Jó fala com Deus. Então, nesta sua primeira fala, Zofar, o Namatita, inicia seus argumentos dizendo que Jó é um tagarela. Ele inicia os seus argumentos falando que Jó é um tagarela. Ele acha que o patriarca fala sobre coisas que não entende. Zofar está dizendo que Deus é até tolerante demais com Jó e que acha que Jó merecia um castigo maior do que o que ele está recebendo. Nos versículos, meus irmãos, 7 e 9, o terceiro amigo do patriarca discorre sobre a sabedoria insondável do Altíssimo. O que ele diz é correto. Os irmãos podem ler os versículos, irmão. É bom ler sempre os capítulos da lição para ficarmos a par do que nós estamos comentando. Eu dou a referência aqui para os irmãos e os irmãos depois conferem nas Sagradas Escrituras, conferem aí na sua Bíblia. Então, nos versículos 7 e 9, o terceiro amigo do patriarca, como eu estava falando, ele discorre sobre a sabedoria insondável do Altíssimo. O que ele diz é correto, meus irmãos, mas o problema é que ele aplica as verdades a uma suposta iniquidade de Jó. O problema se encontra aí, quando ele atribui a Jó a iniquidade, porque essa é a sua teologia, que o justo não passa por tribulação, segundo Zofar. Mas Jó, através da sua experiência, viu que o justo, sim, o justo passa por tribulações. Então ele afirma que o conhecimento divino é inescrutável, mas que Jó está querendo dizer que tem a chave dos mistérios da sabedoria de Deus, e assim justifica os seus argumentos. Ele sugere que o patriarca entregue-se ao seu Criador, confesse que tem pecado grandemente e que tem a esperança um futuro feliz. Isso é o que Zofar está falando para Jó. Porque ele mostra que Deus é sábio para Zofar, e ele é sábio até quando ele aflige o pecador, porque para Zofar existia duas linhas de pensamento, duas vias, vamos falar assim, duas vias. Primeiro, Deus é justo. Segundo, o homem pecador passa por sofrimento, e não acontece o contrário, de Deus ser injusto. Como só existe duas vias, Deus é justo. E se Deus é justo, segundo a teologia de Zofar, ele castiga o ímpio, o pecador, então o erro vai estar sempre no pecador. Porque se Deus é justo, Deus não erra, Deus está com a razão e o pecador está sempre sendo castigado por causa do seu pecado. Não existiria outro terceiro caminho, outro escape, não. Mas para Zofar existia apenas esses dois lados. Se Deus é justo e misericordioso, não vou falar nem misericordioso, porque para eles Deus é justo, Deus tem a sabedoria, e o homem, quando passa por sofrimento, é porque ele está pecando ou está em pecado. Este era o pensamento não só de Zofar, mas dos seus três amigos. Porém, meus irmãos, quando lemos esse capítulo 11, nós reconhecemos que a incomparável e infinita sabedoria de Deus é impossível de ser compreendida por nós, seres humanos. Porém, podemos saber em parte algo sobre Deus e seu conhecimento. Para o Namatita, ou seja, para Zofar, Jó era tão arrogante e convencido que suas declarações eram pura tolices e quase blasfêmias. Porém, meus amados irmãos, lembremos-nos que estas acusações eram provenientes de homens que estavam se tornando cada vez mais irracionais e dependendo puramente do seu intelecto ao tratar com o patriarca. Jó não aceitava a teologia que defendiam acerca da dor e do sofrimento. Por isso, o que acontece? Eles se aborreciam cada vez mais e aumentavam suas acusações com difamações ásperas e cruéis contra o patriarca. Era isto que esse homem estava, eles estavam vendo tudo agora
pela pura sabedoria humana. Mas Jó estava experimentando agora, estava tendo a experiência de que a teologia que os seus amigos defendiam e possivelmente Jó também defendia, era essa teologia retributiva, que é a que os 3 amigos de Jó acreditavam e possivelmente Jó também acreditava até passar pela experiência própria, que o justo sofre, o justo passa por tribulações, o justo passa por momentos difíceis. E é isto o que Jó vai mostrar para este seu amigo, porque ele responde. No capítulo 11 do livro de Jó, é Zofar falando, do capítulo 12 ao capítulo 13, versículo 19, agora é Jó respondendo ao seu amigo. E Jó começa suas palavras, ele responde a Zofar, ele usa ironia nas suas palavras. Isto está bem claro no versículo 2 do capítulo 12, quando ele fala: vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. O que Jó está querendo falar? Então vamos parafrasear. Em outras palavras, o Jó está falando: vocês acham que são os únicos sábios neste mundo, que somente vocês têm conhecimento e entendimento. Que pena! Quando vocês morrerem, o mundo não mais terá sabedoria. Jó está salientando aqui a falta de humildade desses seus 3 consoladores. Porque Jó, quando está falando, ele está falando não só para Zofar, mas para os outros 2 amigos que já dirigiram a palavra para ele. Existe uma ordem, ele faz falar primeiro, depois Bildade e por último Zofar. E dá a entender-se que Zofar provavelmente era o mais novo dos 3, porque o costume da época era que os mais velhos falassem primeiro, e assim aconteceu. Ele possivelmente era o mais velho, Bildade era o do meio e Zofar era o mais novo desses 3. Por isso Zofar é o último a falar. E Jó, quando vai responder a Zofar, fala com ironia: vocês acham que só vocês que detêm a sabedoria. Que pena, porque quando vocês morrerem, o mundo não vai ter mais sabedoria, porque com vocês está a sabedoria. Jó estava falando assim para ele. Então, o patriarca está zombando de Zofar e dos demais, pondo a descoberto a insinceridade e falsidade de seus argumentos. Jó continua, versículos 7 e 8 de Jó 12. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Jó, que aguentou até aqui, passa a descarregar sua ironia e a falar severamente com esses consoladores molestos, meus irmãos. Jó repete as palavras: não vos sou inferior. Ele fala isso em 2 versículos. Aqui eu estou citando o versículo do capítulo 13, versículo 2, e compara seus colegas a médicos que não valem nada. Isso está em Jó 13, 4. Jó compara seus amigos a médicos que não valem nada. Isto é umas pessoas mal preparadas, alunos que não dominam suas matérias. São conselheiros que não têm a mínima noção de como aconselhar. E é isso que Jó está comparando a seus amigos. São pessoas que não entendem, mas querem falar. São pessoas que não compreendem o que estão falando, mas não fecham a boca para ficar em silêncio, mas começa agora a tentar mostrar a Jó o caminho para que ele venha a ser restabelecido. Mas não sabia ele que a experiência que Jó estava passando era a permissão de Deus em sua vida. Não era porque ele estava em pecado ou porque ele estava com pecado oculto, como seus amigos falavam, não. Mas porque a mão do Criador estava permitindo que o inimigo viesse a atormentar Jó, a atribular Jó, para fazer com que Jó viesse a blasfemar de Deus. Porém, o livro de Jó é excelente para nos mostrar que o ser humano é sim capaz de passar pela tentação, de passar pela provação, cantando glórias a Deus, sem cair nas artimanhas do inimigo. Então Jó diz que já está na hora deles se calarem, como eu falei, de fecharem a boca e ouvirem suas razões e sua exposição. Era isso mesmo que precisavam ouvir.
Eram eles de fato os ignorantes e falavam do que não entendiam. Seriam sábios se ficassem calados agora, como eu falei para os irmãos. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? Que todo homem verdadeiramente sábio reconhece que o silêncio, muitas vezes, é expressão de sabedoria. Ajuda muito mais do que conversa tola, insensata, individualista. Quando alguém está passando por uma agonia, meu irmão, um sofrimento humanamente inexplicável, se nós não temos a resposta, nós não temos a explicação, a melhor coisa que nós temos que fazer é ficarmos calados. A Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas se o sofrimento ali que está vindo sobre aquela pessoa está calada, está passando por um momento que só ela e Deus compreendem, então melhor seria ficarmos calados do que falar coisas tolas, coisas insensatas. Então, por fim, nesta resposta de Jó, Jó continua a crer na justiça de Deus, que haverá uma explicação satisfatória para o seu sofrimento e que ele será, sim, justificado. A gente percebe que Jó fala, Jó agora responde e agora Jó vai se dirigir a Deus. Isto começa no versículo 20 do capítulo 13 ao versículo 22 do capítulo 14. Por quê? Porque esses versículos e os que se seguem até o fim do capítulo 14 revelam o ponto mais crítico a que chegou Jó na sua prova. Sua esperança está enfraquecendo cada vez mais. Ele não tem a mínima confiança em seus amigos. Deus o mantém mudo. A dor continua a letejar e a causar deterioração no seu corpo e desânimo na alma. Apesar de tudo, meu irmão, a fé deste servo valoroso se renova. E suas palavras revelam que ele, mesmo com a chama da esperança quase apagada, ele confia na salvação do seu Criador. Em Jó 14, do versículo 13 ao 17, Jó afirma que Deus há de providenciar um meio de escape para ele. O que é que ele fala? Se eu morrer, hei de ressuscitar, e os meus pecados não serão levados em contas, pois serão cobertos. O Altíssimo reconhecerá a obra das minhas mãos. Me chamará, talvez quando ele estiver sepultado, meu irmão, e eu responderei. São estes os pensamentos do patriarca, em linguagem contextualizada, meu irmão. Nisto observamos que Jó não somente crê na ressurreição, como também afirma ser Deus a sua equidade. No meio da sua atroz tribulação, o fiel servo de Deus obtém mais uma vitória para si no Senhor, enquanto Satanás e seus aliados continuam perdendo. Então este é o primeiro, meu irmão, o primeiro debate entre Zofar e Jó. Neste primeiro debate, é isso que nós vemos. Em resumo do tópico da lição, para Zofar, que acreditava ser puro e sem culpa, como ele fala no capítulo 11, versículo 4, ele mostra para ele que Deus não é indiferente à ação do ímpio. Para ele, o ímpio pecou, vai sofrer. O ímpio está passando por tribulação, vai sofrer. Porém, Jó fala que eles são tolos se passando por sábios. Eles não detêm a sabedoria. Por isso, Jó fala a eles com ironia. Quando vocês morrer, a sabedoria deixa de existir na terra, porque vocês que detêm a sabedoria. Mas não é isto que acontece. E eles levam isto ao patriarca Jó. Eu falo eles porque são os 3 amigos de Jó que têm o mesmo pensamento dessa justiça retributiva. E ele mostra que o homem é capaz, Zofar mostra para ele que o homem é capaz de alcançar a graça divina através de seus méritos. Por quê? Porque se Jó, segundo ele, viesse a se converter, a confessar, certamente aconteceria, a graça divina lhe alcançaria. Ou seja, para o homem se suceder bem, é mérito dele através de oração, da conversão, segundo Zofar. Ou seja, para ele o justo não passa por sofrimento, mas a Bíblia nos mostra que essa teoria dele é falha. Essa teologia dele não é geral, não pode ser generalizada, não.
o justo passa por sofrimento. No mundo tereis tribulações. No mundo sereis perseguidos. Serei caluniados por causa do nome de Cristo. Mas tende bom ânimo. Já no segundo debate e último de Zofá e Jó, que está no capítulo 20 e 21, a tempestade ainda rugia, meu irmão. Não estava fim da fúria, porque os amigos de Jó não desistiam facilmente, não queriam admitir seus erros. Então Zofá prossegue agora descrevendo a sorte calamitosa do homem perverso. Está sugerindo que tal será a herança de Jó se ele não confessar sua transgressão ao Todo-Poderoso. Porém, Jó contra-ataca, meu irmão, mostrando que os perversos, em muitas ocasiões, gozam de prosperidade e paz. É isso que Jó está mostrando, responde nessa segunda série de debates. Porque um homem é corrupto não quer dizer que ele infalivelmente sofrerá grandes perdas e aflições, não. O ímpio, o corrupto, ele vive bem. Ele vive da bênção na sua vida. E é isto que Zofá está defendendo nesse seu segundo discurso, ou seja, ele está mostrando o juízo divino. Para ele, Deus julga e castiga os pecadores, sim. Mas Zofá faz uma contundente defesa da lei da retribuição. Porém, meus irmãos, não há dúvida de que a lei da causa e efeito está embutida nas suas palavras. Segundo a teologia que defende, os ímpios são sempre punidos. Isso segundo Zofá. Possivelmente, meu irmão, em nenhuma outra parte do livro de Jó há uma defesa tão contundente da doutrina da retribuição quanto nesse capítulo 20 do livro de Jó. Zofá é muito enfático, ele defende isso a ferro e fogo. Que os ímpios são desventurados, que a sua alegria é breve e passageira. Se os irmãos lerem o capítulo 20, vão perceber esta defesa de Zofá, que tanto o ímpio quanto a sua família são castigados, ele fala. Que ele perderá tudo o que adquiriu e cairá em estado de miséria e penúria. Por último, tanto ele como a família morrerão de morte violenta, sendo desta forma destruído. Esse capítulo 20 é muito enfático, essa teologia defendida pelos amigos de Jó, e agora aqui por Zofá, essa teologia retributiva. Esse capítulo 20 é contundente. Zofá é muito contundente na defesa da sua tese, dessa sua teologia. Porém, Jó responde a ele, meus irmãos. No capítulo 21, se os irmãos lerem do capítulo 20, o capítulo 21, do versículo 1 ao 15, vão perceber a defesa de Jó, o que Jó está falando para ele. Jó quer ser ouvido, meu irmão. Por isso ele pede aos seus amigos que parem para escutá-lo. É o que ele fala no capítulo 21, versículo 1. Respondeu, porém, Jó e disse: ouve atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Jó quer ser ouvido, meu irmão, por isso ele pede aos seus amigos que parem para escutá-lo. Ele precisava pôr a mão sobre a sua boca. Há muito, meu irmão, numa verdadeira bateria de debate, Jó escutara-os. Agora era a vez de eles ouvirem Jó falar. Eles precisavam ficar em silêncio para ouvir a pergunta de Jó. O que Jó pergunta no livro de Jó, capítulo 21, versículo 7. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Ele faz essa pergunta agora para Zofá, porque Zofá estava dizendo que o ímpio tem a sua paga, é a lei da retribuição. Mas Jó vem e pergunta, por que vivem os ímpios? Eles envelhecem e ainda se esforçam em poder. Se era verdade que os maus sempre experimentam o juízo severo aqui na terra, então por que os ímpios desfrutam de longevidade? É isso que Jó está falando. Eles são prósperos, meus irmãos. Jó falando, eles são prósperos, a sua fazenda cresce, o seu touro não falha, a sua vaca não aborta. Vive dia de prosperidade, de gozo. Seus filhos vivem em alegria, meus irmãos. E Jó está indagando isso. Agora Zofá, por que Zofá isso acontece? Se você está falando que todo sofrimento, o justo não passa por sofrimento, então me explica isto, porque os ímpios prosperam, porque eles envelhecem, porque eles vivem bem, têm uma vida de regalia. E é isto
o que Jó agora está indagando. Mas Jó está antecipando apenas aquilo que nós já sabemos. Salomão fala disso. Salomão fala disso porque ele questiona que por que os ímpios prosperam, mas no seu livro, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 15, ele fala: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. E isto é Salomão falando que há um justo que perece na sua justiça, mas tem um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. O que ele está dizendo dizer aqui, totalmente contrário a essa teologia de Zofar. Tem justo que sofre, que perece na sua justiça. Ele é justo, ele sofre, ele passa por tribulações, mas ele está sendo fiel. Ele é justo. Mas tem o ímpio que tem seus dias prolongados. Ele pratica iniquidade, pratica maldade. Não quer saber de Deus, mas seus dias são prolongados. E da mesma forma o salmista sentia-se incomodado com a prosperidade dos ímpios. Só os irmãos lerem. Texto bastante conhecido, Salmo 73, versículo 3. Então, meu irmão, para concluir essa lição de hoje, só um tolo não enxergaria que essa é uma verdade evidente debaixo do céu. É uma verdade evidente. O ímpio prospera. O justo também prospera. O ímpio passa por tribulações. O justo também passa. Mas não quer dizer que o justo que passa por tribulação e o ímpio que passa por tribulação... Não vamos falar assim, o justo que passa por tribulação, ele não está passando tribulação porque pecou, porque está em pecado. Não necessariamente, vamos falar assim, não necessariamente. E a teologia de Zofar falha nisto. Por quê? Porque ele acredita nisto. Que o justo não passa por tribulação, não passa por sofrimento, mas essa ideia cai por terra, porque Jó está vivendo através da sua experiência de vida, que o justo sim passa por sofrimento, passa por tribulação. E como eu falei na aula passada, se assim não fosse, os países de primeiro mundo, que são majoritariamente ateus, não deveriam ser países de primeiro mundo, que vivessem uma vida afortunada, que vivessem em paz, em prosperidade, tudo tem, nada lhe falta. Mas eles estão lá, não acreditam em Deus, são ímpios, pessoas amantes de si mesma, mas são países prósperos, enquanto países, vamos falar do Brasil, um país majoritariamente cristão, mas que não tem o desenvolvimento econômico tanto quanto os países ateus. Isso é um exemplo, talvez até vago, nessa imensidão do que nós estamos falando, mas quando tratamos de pessoas individualmente, uma pessoa que está passando por um momento difícil, uma tribulação, um sofrimento, não quer dizer que aquela pessoa pecou, está em pecado, porque esse era um pensamento que existia muitas vezes dentro da igreja. E essa lição veio para nos alertar sobre isso, que o justo passa por sofrimento, o justo passa por tribulação. E o ímpio, ele prospera. O sol nasce para todos. E como eu falei para os irmãos, Salomão fala isso. O salmista fala disso. Porém, o fim deles, aí sim, nessa vida ele pode até prosperar. Mas se eles não se converterem a Cristo, certamente irão para o sofrimento eterno, para a sua morte espiritual. Mas o justo não, ele vai passar por sofrimento. É o que aconteceu com a história lá do rico e Lázaro. Não é parábola. Isso não é parábola. Parábola não se cita nomes. Aquilo lá foi um fato que aconteceu. Jesus estava falando de algo que aconteceu. E não uma parábola. A epígrafe das Bíblias que coloca o título lá, Parábola do Rico e Lázaro, mas não é parábola. A epígrafe não tem inspiração divina nenhuma. São colocados pelos tradutores da Bíblia, sei lá, pela sociedade bíblica, mas a história do rico e Lázaro mostra isso. Que Lázaro estava sofrendo aqui na terra, passava por tribulações, enquanto o rico estava vivendo de regalias. Mas quando os dois morreram, um partiu para viver com Deus e outro para viver sem Deus. E é isto que acontece, meu irmão. Muitas vezes aqui na terra, o justo está passando por sofrimento, por tribulações, por momentos difíceis, mas ele é justo. Ele anda na justiça divina, ele caminha com Deus. Enquanto o ímpio que está prosperando, vivendo bem, e talvez até as pessoas pensem que seja a mão de Deus na vida dele, talvez até seja, porque Deus não faz acepção de pessoa, dá sabedoria a todos, e o sol
é para todos, tanto para o ímpio quanto para o justo, mas no final, Deus que fará a separação. Deus que sonda os corações conhece a todos, assim como Deus conhecia Jó e os seus amigos. Mas Jó permaneceu fiel, não cedeu à tentação, mas permaneceu justo, fiel ao Deus a qual ele servia. Então esta é a lição número 8, meus irmãos. A teologia de Zofar, o justo passa sim, o justo passa por tribulação. Então que possamos meditar nesta lição, a qual Zofar pergunta, né? O justo passa por tribulação? Passa sim. Para Zofar não passa, mas vemos que passa. Vemos que passa. E Jó é a prova viva do que aconteceu com o justo Jó. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça, meus irmãos, de se inscreverem no nosso canal, deixarem o seu joinha, curtirem o nosso vídeo e não se esqueça também de fazer o teste online, que se encontra na descrição deste vídeo, o acesso ao teste online. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio da Escola Bíblica Dominical.